Essas são algumas das pessoas mais inacreditáveis da Terra. Você está pronto? Número 1. Henen Korubudge. Henen Korubudge, conhecida na internet como Hen, é uma mulher da Mongólia que ficou famosa no mundo inteiro por possuir algumas das pernas mais longas já registradas em uma mulher. Com mais de 2 metros de altura, sua estatura impressionante vem de uma combinação genética rara. Seus pais também são extremamente altos. O pai mede cerca de 2 metros e 8 centímetros e a mãe aproximadamente 1 metro e 85. Mas o que realmente chama a atenção em Hen são suas pernas. Cada uma mede mais de 1 metro e 30, criando uma aparência única que rapidamente conquistou a atenção global. Durante a infância, Hen enfrentou várias dificuldades no dia a dia. Encontrar roupas adequadas, caber dentro de carros e até passar por portas sem se curvar eram desafios constantes. Em vez de esconder sua altura, ela decidiu abraçar essa característica. Hen começou a compartilhar sua rotina nas redes sociais, e suas proporções incomuns rapidamente viralizaram. Hoje, ela inspira milhões de pessoas ao promover a aceitação do próprio corpo e mostrar que diferenças extremas também podem ser bonitas. Suas pernas extraordinárias a colocam entre as mulheres com os membros mais longos da história moderna. Mesmo sem buscar oficialmente um título do Guinness, especialistas confirmam que o comprimento de suas pernas é de nível mundial. Sua trajetória prova que ser diferente não é uma fraqueza, mas sim um superpoder. Número 2. Mestre Ho. Hoen Hui, mais conhecido como Mestre Ho, é um artista marcial da Malásia, cuja habilidade inacreditável o transformou em um verdadeiro fenômeno global. Ele ficou famoso por realizar um feito que parece impossível: perfurar e abrir cocos maduros utilizando apenas o dedo indicador, sem qualquer ferramenta. Esse tipo de demonstração impressiona ainda mais porque o coco é conhecido por sua casca extremamente resistente, normalmente aberta apenas com facas afiadas ou ferramentas pesadas. Mestre Ho levou mais de 20 anos para desenvolver essa habilidade, treinando diariamente com técnicas tradicionais. Ele golpeava repetidamente superfícies como feijão, areia e até pedras pequenas, fortalecendo gradualmente os ossos, tendões e a pele do dedo. Uma curiosidade interessante é que esse tipo de treinamento faz parte de práticas antigas das artes marciais chinesas, conhecidas como dedo de ferro, onde o corpo é condicionado a suportar impactos extremos. Segundo o próprio Mestre Ho, o segredo não está apenas na força física, mas no controle da respiração, na concentração mental e no domínio da energia interna. Durante suas apresentações públicas, muitas pessoas acreditam se tratar de truque, até presenciarem ao vivo. Mesmo com fama internacional, ele continua humilde, sempre reforçando que sua habilidade é resultado de dedicação, paciência e disciplina ao longo da vida. Número 3. Amazon Ashley. Amazon Ashley, cujo nome verdadeiro é Ashley Adair, é uma modelo e performer dos Estados Unidos, que ganhou reconhecimento internacional por sua altura impressionante de mais de 2 metros. Muito acima da média feminina, ela transformou aquilo que muitos enxergavam como uma limitação em uma poderosa vantagem, construindo uma carreira baseada justamente na sua singularidade. Sua altura é totalmente natural, resultado de uma genética familiar incomum. Antes de se tornar conhecida, Ashley levava uma vida comum, trabalhando em empregos tradicionais, enquanto lidava diariamente com olhares curiosos e, muitas vezes, desconfortáveis por causa do seu tamanho. Essa fase foi marcada por desafios emocionais, até que ela decidiu aceitar sua aparência e explorar seu potencial no mundo artístico. Foi ao entrar no universo do burlesco e da performance que sua vida mudou completamente. Sua presença marcante, combinada com confiança e estilo único, rapidamente chamou a atenção de produtores, fotógrafos e figuras influentes do entretenimento. Em pouco tempo, ela já participava de grandes espetáculos pelos Estados Unidos e também de turnês internacionais. Um dos momentos mais importantes da sua trajetória aconteceu durante a turnê Bangers, quando se apresentou ao lado da cantora Miley Cyrus. Sua performance ousada e cheia de atitude viralizou, ampliando ainda mais sua visibilidade. A partir daí, surgiram oportunidades na moda, televisão e entrevistas. Além da carreira artística, Ashley passou a falar abertamente sobre os desafios de ser extremamente alta, como encontrar roupas adequadas e lidar com estruturas do dia a dia. Hoje, ela inspira milhares de pessoas ao promover a autoaceitação
e mostrar que ser diferente pode sim ser algo extraordinariamente poderoso. Número 4. Dwangjai Samuk Samum. Dwangjai Samuk Samum, da Tailândia, ficou conhecida mundialmente por viver com um dos casos mais extremos já registrados de macrodistrofia lipomatosa, uma condição rara que provoca o crescimento exagerado de gordura, tecido e pele em determinadas partes do corpo. Desde o nascimento, seus braços, especialmente as mãos, começaram a se desenvolver de forma desproporcional e contínua. Com o passar dos anos, o crescimento se tornou ainda mais evidente, fazendo com que seus membros superiores atingissem um tamanho e peso incomuns. Juntos, seus braços podem chegar a aproximadamente 20 kg, o que transforma até as tarefas mais simples em grandes desafios. Atividades do cotidiano como segurar objetos, pentear o cabelo ou até se vestir exigem esforço extremo e adaptação constante. Uma curiosidade importante sobre essa condição é que ela não afeta apenas a aparência, mas também compromete estruturas internas como nervos e vasos sanguíneos, tornando qualquer tentativa de cirurgia altamente arriscada. No caso de Dwangjai, especialistas alertaram que uma intervenção poderia causar danos irreversíveis, ou até a perda total dos movimentos das mãos. Durante muitos anos, ela viveu de forma isolada, evitando o contato social devido ao impacto visual da condição e ao medo de julgamentos. No entanto, sua história ganhou repercussão internacional após a exibição de um documentário que revelou sua rotina e sua impressionante força de vontade. Mesmo enfrentando dor e limitações, Dwangjai continua ajudando no pequeno negócio da família e cuidando de si mesma. Sua trajetória é hoje reconhecida como um dos exemplos mais raros de gigantismo localizado congênito, além de representar coragem, resistência e superação diante das adversidades. Número 5. Caso médico misterioso. Uma imagem intrigante chamou a atenção de milhares de pessoas, ao mostrar um médico tirando uma selfie ao lado de um paciente deitado em uma cama de hospital. O que realmente impressiona na cena são as pernas e os pés do paciente, que aparecem extremamente aumentados, muito além do tamanho considerado normal para o corpo humano. O inchaço incomum e as proporções exageradas despertam curiosidade imediata, principalmente porque existem condições médicas reais, como o gigantismo localizado severo ou certas formas avançadas de linfedema, que podem causar esse tipo de crescimento desproporcional em partes específicas do corpo. Esses casos, embora raros, são frequentemente estudados pela medicina, por desafiarem o entendimento tradicional sobre desenvolvimento e funcionamento dos tecidos humanos. Número 6. Donna Moore. Donna Moore, nascida em maio de 1980 em Colburn, North Yorkshire, no Reino Unido, é amplamente reconhecida como uma das maiores atletas de força do mundo. Sua trajetória no esporte começou a ganhar destaque por volta de 2012, quando entrou no competitivo circuito de Strongwoman, e rapidamente mostrou que tinha potencial para alcançar o topo. Seu grande momento veio em 2016, quando conquistou o título de mulher mais forte do mundo, repetindo esse feito impressionante em 2017 e novamente em 2019. Essa consistência em alto nível a colocou entre as maiores da história da modalidade. Entre suas conquistas mais marcantes está o levantamento de uma pedra Atlas, de aproximadamente 147 kg, realizado sem o uso de substâncias aderentes, algo que exige não apenas força bruta, mas também técnica e controle excepcionais. Com cerca de 1,70 m de altura e pesando em torno de 82 kg, Donna se destaca por combinar potência explosiva com execução técnica refinada. Essa combinação faz com que seus levantamentos sejam não apenas impressionantes, mas também eficientes e precisos. Uma curiosidade interessante é que as provas de Strongwoman exigem habilidades variadas, desde levantar pedras gigantes até carregar objetos pesados por distância, e Donna se destacou em praticamente todas essas categorias. Fora das competições, ela é mãe solteira de 2 filhos e usa sua história como exemplo de superação e inspiração. Seu impacto vai muito além dos títulos conquistados. Donna Moore ajudou a transformar a forma como o público enxerga a força feminina, provando que determinação e disciplina podem levar qualquer pessoa a alcançar níveis extraordinários. Número 7. Fu Wengui. Conheça Fu Wengui, um adolescente de Pequim, na China, cuja condição rara chamou a atenção do mundo inteiro. Ele nasceu com 3 vértebras cervicais extras,
o que fez com que seu pescoço ficasse mais longo do que o de uma pessoa comum, rendendo a ele o apelido de menino girafa. Essa anomalia rara está associada à escoliose congênita e trouxe diversos problemas físicos, incluindo dor constante e dificuldades de mobilidade. Ainda muito jovem, Fu foi diagnosticado com escoliose congênita e uma estrutura torácica anormal. As vértebras extras pressionavam os nervos do pescoço, causando dor e tornando atividades simples, como caminhar, bastante difíceis. Apesar disso, ele manteve uma atitude positiva. Seu pai sempre deixou claro que a maior preocupação da família era a saúde dele, não a aparência. Ainda assim, Fu chamava a atenção por onde passava, enfrentando desafios sociais além dos físicos. Com o tempo, uma instituição beneficente de Pequim decidiu ajudar, financiando uma cirurgia complexa. Médicos do Hospital Chaoyang planejaram remover as vértebras extras para aliviar a pressão nos nervos. O objetivo da cirurgia era não apenas reduzir o comprimento do pescoço, mas também melhorar significativamente sua qualidade de vida. A história de Fu mostra a força do espírito humano e a importância da empatia. Número 8. Sarwan Singh. Conheça Sarwan Singh, um devoto da religião Sikh, originalmente da região de Punjab, na Índia, e que atualmente vive em Surrey, na Colômbia Britânica, no Canadá. Sua história chama a atenção não apenas pelo recorde impressionante, mas também pelo forte significado espiritual por trás dele. Desde os 17 anos de idade, Sarwan nunca cortou a barba, seguindo a tradição Sikh conhecida como Kesh, que representa respeito, disciplina e devoção a Deus por meio da preservação natural dos cabelos. Dentro dessa cultura, manter o cabelo intacto é considerado um ato sagrado e uma forma de honrar a criação divina. Sua jornada no mundo dos recordes começou em 2008, quando sua barba atingiu cerca de 2 metros e 33 centímetros, ultrapassando o então recorde mundial. Em 2010, durante uma participação em um programa de televisão italiano, sua barba cresceu ainda mais, chegando a aproximadamente 2 metros e 49 centímetros. Já em 15 de outubro de 2022, ele alcançou a marca impressionante de 2 metros e 54 centímetros, garantindo novamente o título do Guinness World Records, pela terceira vez consecutiva. Uma curiosidade interessante é que todas as medições são feitas com a barba molhada, pois isso permite que os fios fiquem completamente esticados, garantindo máxima precisão. Manter uma barba desse tamanho exige uma rotina rigorosa, lavagem diária, uso de condicionador, secagem cuidadosa por cerca de 10 minutos, aplicação de óleos nutritivos e amarração adequada para evitar danos. Para Sarwan Singh, sua barba vai muito além de um recorde. Ela é um símbolo vivo de fé, identidade cultural e devoção profunda. Número 9. Munir Furfar. Agora vamos falar de Munir Furfar, nascido em 28 de novembro de 1972, em Batna, na Argélia. Sua história é impressionante e profundamente humana. Ele afirmava ter cerca de 2 metros e 44 de altura, embora essa medida nunca tenha sido oficialmente confirmada. Sua presença física era marcante. Usava sapatos tamanho 64, roupas extremamente grandes, mãos com cerca de 28 centímetros e peso aproximado de 180 quilogramas. Seu crescimento acelerado começou aos 12 anos, causado por gigantismo associado à acromegalia, devido a um tumor na glândula pituitária. Esse crescimento chegava a taxas extremamente rápidas. Para tentar controlar a situação, Munir passou por 5 cirurgias na Argélia, enfrentando uma longa jornada médica que marcou sua vida. Ele também participou de programas de televisão com câmeras escondidas, tornando-se conhecido no país. No entanto, por trás da fama, havia desafios reais e dificuldades diárias. Munir faleceu em 3 de janeiro de 2012, sendo lembrado até hoje como o homem mais alto da Argélia. Número 10. Povo Nuer. Conheça o povo Nuer, um grupo étnico nilótico com cerca de 2 milhões de pessoas, que habita principalmente as regiões pantanosas do Sudão do Sul e partes da Etiópia. Sua forma de vida é profundamente ligada ao ambiente natural, especialmente às planícies alagadas onde vivem. Para os Nuer, o gado é o centro de tudo. Mais do que fonte de alimento, ele representa riqueza, prestígio social, herança familiar e conexão espiritual. Cada animal possui valor simbólico, e muitos recebem nomes e são tratados quase como membros da família. Uma curiosidade interessante é que o gado também desempenha um papel essencial na música e na poesia do povo Nuer,
sendo frequentemente mencionado em canções tradicionais. O gado é fundamental em rituais importantes, como casamentos, onde é utilizado como dote, e até em práticas culturais que garantem a continuidade da linhagem após a morte, como os chamados casamentos espirituais. Esses costumes mostram como tradição e espiritualidade estão profundamente interligadas. A sociedade Nuer é organizada em clãs independentes, sem um governo central. As decisões são tomadas por conselhos comunitários, e líderes espirituais atuam como mediadores em conflitos, muitas vezes utilizando o gado como forma de compensação ou acordo. Sua espiritualidade gira em torno de um espírito supremo associado à natureza, presente em fenômenos como trovões, ventos e arco-íris. Apesar de enfrentarem guerras, deslocamentos e pressões modernas ao longo da história, os Nuer conseguiram preservar sua identidade cultural. Hoje, eles são considerados um exemplo de resistência cultural, mantendo tradições antigas vivas, mesmo diante das transformações do mundo moderno. Número 11. Família Trapp. Conheça a família Trapp, do estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Christine, Scott e seus 3 filhos, Savannah, Molly e Adam. Eles não são apenas altos, eles entraram para a história como uma das famílias mais impressionantes do mundo em termos de altura. Em dezembro de 2020, a família foi oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records como a família mais alta do planeta, com uma média de altura de aproximadamente 2 metros e 3 centímetros. Esse número por si só já é surpreendente, mas o que realmente chama a atenção é que todos os membros estão muito acima da média. Christine mede cerca de 1,90 m, Scott tem aproximadamente 2,3 metros, Savannah também chega a 2,3 metros, Molly mede por volta de 1,98 m, e Adam, o mais alto de todos, alcança impressionantes 2,20 metros. Para garantir a precisão do recorde, as medições foram feitas por um médico, 3 vezes ao dia, tanto em pé quanto deitados. Uma curiosidade interessante é que a altura da família influencia diretamente a rotina deles. Desde móveis adaptados até camas maiores e veículos especiais, tudo precisa ser ajustado. Até viagens de avião podem ser desconfortáveis devido ao espaço limitado. Apesar dos desafios, como encontrar roupas e sapatos adequados, a família encara tudo com bom humor. Os 3 filhos também se destacaram no esporte. Savannah no basquete universitário, Molly no vôlei e Adam como destaque no basquete escolar. Para a família Trapp, ser alto não é apenas um recorde, é uma característica que define quem eles são e que eles usam para inspirar outras pessoas a aceitarem suas diferenças com orgulho. Número 12. Cláudio Pinto. Cláudio Pinto, conhecido como o homem com uma das habilidades oculares mais extremas do mundo, é um dos casos mais impressionantes já registrados. Natural do Brasil, ele ganhou fama internacional por possuir uma capacidade rara e surpreendente que chamou a atenção tanto do público quanto de especialistas da área médica. Ele consegue projetar seus olhos para fora das órbitas em aproximadamente 7 milímetros, o que representa cerca de 95% de deslocamento visível, um feito que impressiona até profissionais experientes. Essa habilidade foi oficialmente medida e reconhecida pelo Guinness World Records como uma das maiores protrusões oculares já documentadas. Segundo médicos, essa condição é conhecida como luxação do globo ocular. Em pessoas comuns, isso normalmente acontece apenas em situações de trauma grave ou acidentes, podendo causar dor intensa e danos permanentes. No entanto, o caso de Cláudio é completamente diferente. Ele consegue realizar esse movimento de forma voluntária, controlada, rápida e sem sentir dor, o que torna sua condição ainda mais incomum. Uma curiosidade interessante é que essa habilidade está relacionada a uma maior flexibilidade dos tecidos ao redor dos olhos, algo extremamente raro. Em alguns casos semelhantes, pessoas podem sofrer deslocamentos involuntários durante esforço físico, mas Cláudio possui controle total, o que intriga ainda mais os especialistas. Ele começou a chamar atenção no Brasil ao demonstrar sua habilidade em programas de televisão, deixando o público impressionado e até incrédulo. Seus vídeos se espalharam rapidamente pela internet, transformando-o em uma sensação mundial. Apesar disso, Cláudio leva uma vida normal e encara sua condição com bom humor, afirmando que sua habilidade já o ajudou financeiramente. Sua história mostra como até características mais incomuns podem se transformar em oportunidades únicas e surpreendentes. Número 13. Gary Turner. Gary Turner, da Inglaterra,
é amplamente conhecido como o homem com a pele mais elástica do mundo, uma habilidade impressionante que tem origem em uma condição genética rara, chamada Síndrome de Ehlers-Danlos. Esse distúrbio afeta diretamente o colágeno, uma proteína essencial responsável por dar firmeza, elasticidade e estrutura à pele, às articulações e a diversos tecidos do corpo. No caso de Gary, essa condição faz com que sua pele seja extremamente flexível e solta, permitindo que ela seja esticada muito além do normal. Ele consegue puxar a pele até cerca de 15 centímetros e 8 milímetros de distância, um feito extraordinário, que foi oficialmente medido e reconhecido pelo Guinness World Records, garantindo a ele um lugar entre os recordistas mais curiosos do mundo. Especialistas explicam que isso acontece porque as fibras de colágeno em seu organismo são mais frágeis e menos resistentes, o que impede que a pele permaneça firme, como na maioria das pessoas. Uma curiosidade interessante é que existem diferentes tipos da síndrome de Ehlers-Danlos, e alguns deles podem afetar não apenas a pele, mas também órgãos internos e vasos sanguíneos, tornando a condição potencialmente perigosa em certos casos. Gary ganhou fama no final dos anos 90 e início dos anos 2000 ao se apresentar em espetáculos e shows pela Europa, onde impressionava o público ao demonstrar sua elasticidade extrema, de maneiras quase inacreditáveis. Ele também participou de diversos programas de televisão e documentários médicos, ajudando a divulgar informações sobre sua condição. Mesmo enfrentando desafios diários, Gary utiliza sua visibilidade para conscientizar o público sobre a síndrome, incentivando o diagnóstico precoce e mostrando que, mesmo com limitações, é possível transformar algo raro em fonte de informação e inspiração. Número 14. Supatra Sasuphon. Supatra Sasuphon, de Bangkok, na Tailândia, é uma das jovens mais impressionantes já documentadas, devido a uma condição médica extremamente rara que a tornou conhecida em todo o mundo. Ela nasceu com a síndrome de Ambras, também chamada de hipertricose, um distúrbio genético que provoca o crescimento excessivo de pelos por praticamente todo o corpo, incluindo rosto, orelhas, braços e costas. Essa condição é considerada uma das mais raras do planeta, com pouquíssimos casos registrados ao longo da história. Por isso, Supatra foi reconhecida pelo Guinness World Records em 2010 como a menina mais peluda do mundo, ganhando destaque internacional ainda muito jovem. Durante a infância, ela enfrentou desafios difíceis, como bullying na escola e a falta de compreensão por parte de outras pessoas. Muitos não entendiam sua condição, o que tornava a convivência social mais complicada. Médicos explicaram que a síndrome é causada por uma mutação genética, que interfere diretamente no padrão normal de crescimento dos pelos. Apesar de tudo isso, Supatra sempre demonstrou uma atitude positiva e resiliente. Sua história ganhou grande repercussão mundial, aparecendo em documentários, programas de televisão e reportagens que ajudaram a aumentar a conscientização sobre a condição. Uma curiosidade interessante é que, com o passar do tempo, ela começou a adotar cuidados estéticos, como a remoção de pelos, para se sentir mais confortável no dia a dia. Ainda assim, ela nunca deixou de aceitar quem é. Hoje, Supatra vive de forma normal, estuda e aproveita a vida como qualquer outra jovem. Sua mensagem é poderosa. Ser diferente não é uma fraqueza, mas uma forma única de existir no mundo. Se você gostou de conhecer essas pessoas extraordinárias, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Até o próximo vídeo, onde o inacreditável se torna realidade.